Trazer aqui no... Só no computador para eu dar baixa aqui. Pronto. Então, voltando. Boa tarde a todos. Estamos presentes aqui, eu, professor Pádua. Dar as boas-vindas aos colegas que irão apresentar os seus trabalhos no painel número 11, contencioso tributário e tribunais administrativos, questões polêmicas. Então, vamos dar início à apresentação de Francisco Bruno dos Santos Carvalho e Jamilo de Almeida Cruz, da FAESP e ESVAP, Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba. A apresentação será online pela plataforma Zoom, com o tema extinção da punibilidade pela existência de irregularidades na constituição do crédito tributário. Então, a palavra é de vocês, Bruno e Jamilo. Boa apresentação aos dois. Tá, 10 minutinhos, tá? Para a apresentação de vocês. Jamilo, nós não estamos ouvindo, tá? Como se o seu microfone estivesse mudo. Giovana, você podia nos ajudar? O microfone dele está mudo. Pronto, agora sim. Pronto. Boa tarde a todos. Me chamo Jamilo, sou graduando do 6º período da IESVAP Parnaíba, certo? Queria agradecer desde já a nossa participação nesse evento e agradecer também ao professor Lívio pela atenção e pelo convite que ele fez a nós. O nosso trabalho, ele fala sobre a extinção da punibilidade pela existência de irregularidade na constituição do crédito tributário. Porém, antes disso, vamos falar um pouco da relação jurídico-tributária, que tem seu nascimento a partir de uma hipótese de incidência, que é a previsão prevista em lei. Esse pedaçozinho, a gente vai guardar ele já para a segunda fala, que a gente vai precisar lembrar disso, certo? Onde a gente vamos ter o chamado fato gerador. A partir do momento que se pratica esse fato gerador, se tem uma obrigação tributária, seja ela principal ou secundária, certo? Que é a questão de dar dinheiro ao fisco, de fazer ou deixar de fazer, de emitir uma nota fiscal ou de não causar embaraçamento ao fisco, e a gente vai ter a questão do fato gerador, certo? E após o nascimento dessa obrigação tributária, é a hora de se fazer o lançamento para se constituir um crédito tributário, que é exatamente em cima dele que está o nosso estudo, que fala das limitações do fisco, onde ele não pode cobrar aquele crédito tributário, mesmo ele existindo, pois pode, dependendo da situação, vai haver uma suspensão, uma extinção ou a exclusão. No caso da extinção, a obrigação finda, ela deixa de existir. E como a gente sabe, já no artigo 156 do CTN, nós já temos o rol taxativo, que fala de todos essa parte da extinção. O nosso objetivo de estudo é exatamente a extinção do crédito pela irregularidade na sua constituição. No caso do rol taxativo, que hoje o que a gente tem a questão do pagamento, a compensação, a transação, a remissão, a prescrição e a decadência, a conversão de depósito de renda, o pagamento antecipado, a consignação em pagamento, a decisão administrativa irrevogável, decisão judicial passada em julgado e a dação em pagamento em bens imóveis na forma de disposições estabelecidas. Porém, o nosso estudo segue agora exatamente naquelas previsões não previstas na Constituição. Boa tarde, continuando o trabalho. Boa tarde. Dando continuidade ao trabalho, já dou boa tarde a todos da banca, a todos os colegas que aqui estão assistindo ao nosso trabalho. Como meu colega Jamilo falou, nosso trabalho visa exatamente a extinção da punibilidade
devido a irregularidades na construção do crédito tributário. Mas por que analisar essas irregularidades? Bem, o próprio CTN, no seu artigo 156, ele já deixa claro no seu parágrafo único que a lei vai dispor sobre a extinção total ou parcial, caso venha a ser detectado posteriormente alguma irregularidade nesse crédito tributário. Mas por que é necessário se fazer essa análise? Nos dias atuais, estamos sempre a ver constantemente uma grande guerra fiscal entre fisco e contribuinte, seja contribuinte pessoa física ou jurídica, e a chamada bitributações. Então, quando eu tenho uma obrigação perante o fisco, que é onde o CTN regulamentou por lei, e ali se existe um crédito tributário, a pessoa do contribuinte é necessário analisar, através da figura de um operador de um direito, ou seja, de um contador, se realmente existe aquele tributo. Não é simplesmente o fisco me dizer você tem que pagar esse tributo, existe esse crédito tributário ao favor do fisco e simplesmente o contribuinte está ali obrigado a recolher aquele tributo. Sendo que existe a Lei 8.137, que é justamente a lei que está a dispor os crimes contra a ordem tributária. Então, tem se observado muito nos tribunais, através de nossa pesquisa, que ao contribuinte questionar um determinado crédito tributário perante o fisco na justiça, o que muitos operadores do direito têm feito atualmente é tentar despenalizar aquele crédito tributário, ao invés de tentar buscar medidas de excluir o crédito. Ora, se um determinado crédito tributário, o contribuinte consegue identificar que aquele crédito não existe, existe uma falha na sua constituição, uma falha na sua cobrança, torna-se muito mais fácil para o operador do direito, para o contribuinte estar ali naquele momento extinguindo aquele crédito tributário e ali passando a operar sem ter que pagar aquele montante ao fisco, do que eu simplesmente tentar despenalizar a situação. É necessário, nesse momento, apresentar alguns casos práticos, algumas situações que acontecem no dia a dia. Não é apenas dizer que existem irregularidades, é do conhecimento de alguns aqui da sala, que para que aqueles que já pagaram o direito tributário, para que se venha constituir um determinado tributo, é necessário que exista lei, uma determinada lei para constituir. Essa lei, em regra, ela deve ser lei complementar. Porém, temos que analisar determinada situação. Trago como exemplo uma decisão bastante atual, uma situação bastante atual, que foi a cobrança de antecipação parcial do ICMS. A antecipação parcial do ICMS foi, de maneira comum entre os estados, cobrado via decreto. O nosso ordenamento jurídico menciona que essa cobrança que a cobrança do tributo deve ser feita via de regra por lei complementar. Ora, então, como pode o Estado cobrar do meu cliente a antecipação de ICMS? Como quando a mercadoria chega na fronteira do Estado, eu vou cobrar aquele ICMS se não tem lei complementar que esteja regulando? Então, o próprio Supremo Tribunal Federal analisou o caso e julgou improcedente a cobrança de ICMS, de antecipação de ICMS, mediante decreto. Ou seja, a lei complementar deve instituir aquele tributo, e o decreto, no máximo, ele pode regulamentar. Com isso, muitos contribuintes, principalmente empresas do Simples Nacional, foram lesadas durante o tempo devido à cobrança do Estado. Numa relação, quem tem maior poder de cobrança é o Estado. Eu, como contribuinte, sou a parte frágil da situação. Então, se o contribuinte, em determinada situação, ele está ali sendo litigado pelo fisco, uma cobrança de uma antecipação de ICMS até a vigência da lei, então, o operador do direito deveria simplesmente ter feito um processo judicial para extinguir aquela cobrança. Tanto que o Supremo Tribunal Federal decidiu que teria que ser lei complementar e passará a partir de 2023, respeitando os 90 dias, o exercício fiscal vigente, para que se possa, então, ser cobrado. Outra análise que pode ser feita é sobre a questão de fato gerador. O crédito tributário pode existir, mas realmente existiu um fato gerador? Ora, se não existe um fato gerador para a incidência daquele tributo, então não se pode falar de crédito tributário. Vejamos um exemplo prático. Determinado empresário
possui matriz e filial. Por uma necessidade de sua empresa, ele necessita transportar alguns de seus produtos para a sua filial. Existiu a circulação de mercadoria física, porém não existiu a transferência de titularidade. Então, já existem jurisprudências, julgados, que limitam e dizem que não se deve existir a cobrança de ICMS em transferência entre filiais, quando a transferência é feita entre o próprio dono da mercadoria. Ou seja, não existiu benefício econômico. Eu não tive benefício algum, não teve obtenção de receita. Eu simplesmente repassei um empreendimento meu para o outro. Se determinado contribuinte está sendo cobrado pelo fisco por uma transferência entre filial, deve ele recorrer e buscar o seu direito de extinguir aquele crédito, porque ali não lhe é devido. Não existiu naquele momento ali a transferência de titularidade daquele bem. O Código Tributário ele deixou bem claro, ele cuidou de evidenciar os conceitos de tributos, de vincular a natureza do fato gerador e o contribuinte sendo responsável para repassar ou não o crédito, podendo essa obrigação ser própria ou até substituída, como é o caso da substituição tributária. Então, em resumo, nosso trabalho é basicamente isso. O operador do direito, ao se deparar com uma situação em que seu cliente está sendo cobrado pelo fisco, existe ali um crédito tributário cobrado, um crime contra a ordem tributária, ao invés de se despenalizar, pode-se, então, aplicar o parágrafo único do artigo 156 do CTN e tentar ali, buscar maneiras para se extinguir esse crédito tributário, seja ele parcialmente ou, quem sabe, até na sua totalidade. É necessário discorrer entre os artigos 144, 149 e 156 do CTN para que se possa ter esse entendimento. Eu agradeço, então, a oportunidade, concluo aqui dessa maneira que o contribuinte sempre deve estar atento aos lançamentos dos créditos tributários proferidos a favor da Fazenda, buscando sempre dessa maneira uma orientação jurídica ou contábil desse crédito tributário, saber se realmente ele é devido, se existe fato gerador, se existe irregularidade, se existe lei que assim o defina. Agradeço a oportunidade a todos. Obrigada aos apresentadores. Parabéns pela apresentação, excelentes considerações. Sem nenhuma consideração na moderação para fazer, e agradecemos a presença de todos. Muito obrigada. Muito bem, boa tarde mais uma vez. Obrigado. Passando para a nossa próxima apresentação, dar os parabéns aos que participaram da apresentação anterior, no caso o Bruno e o Jamilo, e vamos à próxima apresentação, também online, que é do Wilson Engelmann e o Jefferson Alexandre Rodrigues, da Unicinos, cujo tema é dever fundamental de pagar tributos e a efetivação de políticas públicas em meio à pandemia de Covid. Relembro o nosso tempo máximo de 10 minutos para a apresentação a ser rateado aí entre ambos. Ok, boa tarde. Então, muito obrigado pela introdução. Me escutam bem? Tá, ok. Escutamos bem, professor. Tá certo. Então, eu sou o professor Wilson Engelmann e o Jefferson, ele foi mestrando, concluiu o curso no programa de pós-graduação em Direito da Unicinos. Eu sou professor desse programa e também do programa de mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios da Unicinos, no Rio Grande do Sul. E o nosso trabalho, então, ele tem a ver com essa questão do dever de pagar tributos e também a sua relação com o desenvolvimento de políticas públicas. Se nós observarmos bem, durante o período da pandemia, enfim, que ainda estamos vivenciando, se falou bastante sobre essa questão, enfim, da participação
das pessoas na construção daqueles fundos que são necessários para a implementação das políticas públicas. Se pensarmos bem, e esse é um pouco o foco do nosso tema, a partir de um autor português que chama-se Cassal Tanabais, que trabalha essa perspectiva do dever fundamental do pagamento de impostos, teria que haver um equilíbrio, não é, entre esse dever do pagamento de impostos e o direito que as pessoas na sociedade têm de receberem, então, os benefícios decorrentes do pagamento desse tributo. Então, parece ser uma regra, assim, extremamente simples, né, que o professor português desenvolve no livro dele, é talvez um dos clássicos nessa questão, porque muitas vezes nós falamos em direitos fundamentais, mas, segundo o autor, existe um dever fundamental do pagamento dos tributos justamente para que cada um possa contribuir na formação desse fundo que depois vai ser distribuído, então, em forma de benefícios coletivos. Olhando essa perspectiva por um lado mais filosófico, se percebe que quando falamos em políticas públicas, nós estamos falando ali na distribuição dos elementos materiais, principalmente, necessários para a construção daquilo que é chamado de bem comum, quer dizer, a boa vida, não é, que Aristóteles fala na Ética Nicômaco, e, de certo modo, essa perspectiva dessa construção desse fundo, não é, que estaria lastreado nesse dever fundamental do pagamento de impostos, ele se relaciona também com uma figura que é bastante interessante, que Aristóteles desenvolve na sua obra Ética Nicômaco, em que ele vai falar sobre a frônesis, né? Então, ao invés dele falar especificamente sobre a frônesis, ele vai falar sobre aquela pessoa que é o frônimos, ou seja, quem é o frônimos nessa perspectiva clássica e que talvez possa conduzir para o desenvolvimento das reflexões contemporâneas sobre essa questão tributária e o modo como as nossas contribuições tributárias retornam em benefícios para a sociedade. Pois Aristóteles vai dizer que o frônimos é aquela pessoa, né? Enfim, aí, independentemente de quem ela seja, mas é aquela pessoa que toma decisões e essas decisões devem ser tomadas, segundo ele, não em benefício próprio, mas sempre em benefício da coletividade. Por isso ele usa uma expressão, né, que talvez esteja necessitando de uma modernização, porque ele vai falar do bom pai de família, né? Claro que deveríamos fazer uma releitura dessa expressão para a atualidade, mas, de qualquer modo, quem ele entende como o bom pai de família? É aquele que toma as decisões, não pensando no seu bem-estar, no seu desenvolvimento, mas toma justamente as decisões que sejam melhores para a sua família. Então, me parece que nós temos aí um pressuposto importante para uma discussão política dessa matéria, principalmente em um ano em que nós estamos próximos de eleições importantes para o nosso país, e efetivamente confrontar os candidatos com essa questão. Se efetivamente existe uma preocupação com a concretização dessas características do frônimos, porque justamente essa ideia do frônimos aristotélico, vinculado a essa ideia do dever fundamental do pagamento de tributos, se liga àquela clássica divisão da justiça que o Aristóteles também propõe, em que ele vai dizer o seguinte: bom, em termos da justiça geral, né, por meio da proporcionalidade, cada uma contribui para a formação, então, desses recursos, proporcionalmente à sua capacidade contributiva. E, por outro lado, e aí me parece que vem a ligação que a gente tenta fazer, eu e o Jefferson temos refletido sobre isso, por meio da chamada justiça distributiva, vem o retorno disso. Então, se na justiça geral, cada um de nós, cada brasileiro, enfim, contribui para a formação desses recursos necessários que vão ser direcionados e distribuídos por meio de políticas públicas, pelo outro lado, segundo essa lição clássica, deveria haver uma distribuição desses recursos de acordo com a capacidade contributiva, e a gente poderia acrescentar, por meio de uma ressignificação dessa perspectiva da distribuição, de acordo com aquelas necessidades básicas
que nós precisamos atender em relação ao ser humano. Que, em última análise, se nós olharmos isso lá pela perspectiva da nossa Constituição de 1988, se nós formos pensar bem, essa justiça distributiva ela deve dar conta justamente do atendimento daquelas necessidades que compõem ou que são os elementos estruturantes da chamada dignidade da pessoa humana. Então, me parece, assim, aparentemente parece simplória ou uma simplificação desse processo de dever de contribuir e o direito a receber, mas me parece que, no fundo, apesar dessa singeleza, muitas vezes nós percebemos que essa questão tributária, essa perspectiva do pagamento dos tributos, ela é, em muitos casos, uma via de uma mão só, quer dizer, o recurso vai, mas depois você não vê exatamente como ele retorna para a sociedade. Então, isso me parece que é uma questão interessante, uma questão importante para nós reavivarmos, discutirmos essa questão e justamente colocar no centro essa perspectiva de que existe esse dever, mas, por outro lado, existe também o direito, porque um dever não nasce sozinho, ele sempre nasce acompanhado de um direito. Então, a ideia central assim que a gente gostaria de deixar aqui para esse congresso organizado pelo Iberojur e pela Universidade Unicristos, que infelizmente eu não conheço pessoalmente ainda, mas pelos professores, enfim, que estão aqui, pelos alunos que estão apresentando, deve ser uma instituição bastante preocupada com o desenvolvimento de uma educação de qualidade. Então, eram essas as ideias gerais, né, que a gente gostaria de lançar, a partir de uma perspectiva de releitura desse clássico da ética Nicômaco, que me parece que pode ser um código importante e que pode ser aplicado em muitas áreas do direito, e que aqui a gente propõe, então, essa discussão a partir dessa classificação das formas de justiça, para nós chamarmos a atenção a esse dever que Casal Danabais apresenta, o dever de pagar tributos, o dever de contribuir, não é, para a organização desses recursos para a formação do bem comum, mas, por outro lado, também discutir essa questão de que o lançamento de políticas públicas deveria se nortear um pouquinho mais por essas lições, não é, que já tem vários séculos, mas que me parece que são extremamente atuais, né? E que a gente percebe que, justamente para que no Brasil se pudesse dar conta dos efeitos que nós estamos percebendo cada vez mais, com mais gravidade, trazidos pela Covid-19 para a sociedade brasileira, talvez a gente poderia ter aí uma chave de solução, né? E uma chave de comprometimento para que efetivamente essas políticas públicas pudessem ser desenvolvidas a partir dessa perspectiva, enfim, da ética clássica, enfim, e dessa perspectiva filosófica. Então, muito obrigado pela oportunidade, pela atenção de vocês, e devolvo a palavra, então, para os professores coordenadores da mesa. Parabéns. Parabéns pela apresentação. Muito interessante o tema, muito atual, muito iminente. Eu só tinha aqui uma consideração breve a fazer. Atento ao tema, né? Dever fundamental de pagar tributos é a efetivação de políticas públicas em meio à pandemia de Covid, né? Como se sabe, esse dever ele vai ter que ser sopesado diante da situação econômica que a pandemia trouxe, né? Então, em vários locais, como por exemplo no Ceará, foi decretado lockdown, com fechamento do comércio, com fechamento da indústria e etc. E que isso compromete um pouco a receita tributária, né? Então, de um lado, o Estado vai ter que fazer um esforço orçamentário maior para cumprir uma maior gama de gastos com a saúde, né? Por outro, ele vai sofrer com um eventual decréscimo da receita, porque quem está fechado não fatura. Então, se está fechado, não tem ICMS a recolher, não tem ISS a pagar,
o PIS/COFINS diminui e por aí vai, né? Era só essa observação de que a pandemia trouxe esse cenário, Sim. principalmente em locais onde foram decretados lockdowns pelas autoridades locais, né? Pelas autoridades municipais, estaduais, né? Essa questão desse sopesamento, desse juízo de razoabilidade e proporcionalidade que esse dever deverá passar diante da necessidade de implementação de políticas públicas. Algum dos colegas... Bom, passar aqui para o professor Hugo de Brito Machado II, só um instante. Tá, ok, ok. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Wilson. Eu não sei Boa se o senhor tarde. me vê daí. Não, eu não te vejo, mas te escuto muito bem. Mas deixa eu me localizar aqui para o senhor poder me ver também e ficarmos minimamente assemelhados a um evento presencial. Tá certo, tá certo. Pronto, estou começando a aparecer no cantinho. Agora sim, agora está aparecendo na foto, professor. Não é? Agora sim. Obrigado. Então, professor, eu queria primeiro parabenizar a sua pesquisa. É um tema que tem sido, durante muito pouco tempo, ele foi esquecido pelos teóricos do direito tributário, temas substanciais. O direito tributário se ocupa mais de temas formais, o que é a norma, o que é o lançamento, o que é o responsável, só se ocupando de temas formais. Não que não sejam importantes os temas formais, são importantes, mas eles são insuficientes e esses temas substanciais, como esse que o senhor pesquisa, eles são importantes também. Aí, em relação a esses, eu só faço duas pontuações, não são críticas, não são apenas possíveis desdobramentos que a pesquisa pode seguir caso seja considerado conveniente, pertinente. O primeiro é o de que há uma certa controvérsia, inclusive, sobretudo no Brasil, sobre o dever fundamental de pagar tributos. Existem autores como o professor Luiz Eduardo Chueire, professor Humberto Ávila, professora Marta Leão, que questionam que o Estado nunca precisou do direito para cobrar tributo. Historicamente, o Estado sempre cobrou tributos com, sem ou contra o direito. O direito surgiu, historicamente, as constituições, inclusive, e os direitos fundamentais também, para tentar colocar limites ao poder do Estado de cobrar tributos. Então, nós teríamos como suficiente a própria ideia de isonomia. E veja, essa não é uma crítica à sua pesquisa, professor, pelo amor de Deus, é uma crítica que eles direcionam ao próprio professor Nabais. E o professor Nabais, ele eventualmente, ele meio que vai e volta, porque ele disse que a tese dele foi muito maltratada, porque ela eventualmente é usada para justificar a cobrança de tributos sem amparo na lei. Então, existe um tributo que não tem amparo na lei, mas aí se invoca o dever fundamental de pagar tributos para relativizar direitos como legalidade, anterioridade, capacidade contributiva e outros mais, em nome do tal dever fundamental. E aí, quando ele diz, é o dever fundamental de pagar tributos devidos. Isso mesmo. Criados com base na lei, que se situem dentro das competências previstas na Constituição e assim por diante. O Supremo tem várias decisões recentes em que ele invocou esse dever fundamental para adotar posicionamentos duvidosos, mas com base no dever fundamental. Esse é um ponto. E o outro, eu queria também parabenizar a pesquisa quando associa, quando vincula o próprio dever fundamental ao que se faz com o dinheiro. Porque o dever fundamental não é o outro lado da moeda. O dever fundamental é para que se prestigiem os direitos fundamentais. Então, se não se prestigiarem os direitos fundamentais, o próprio dever fundamental também fica corroído. Eu achei esse ponto muito interessante da sua pesquisa e queria parabenizar. São apenas esses dois pontos, professor. E eu, mais uma vez, reitero aqui os registros de que a pesquisa merece ser levada adiante. Muito boa. Ok, muito obrigado. Pronto, então chamaremos o próximo congressista, o próximo autor de trabalhos que serão apresentados, que será Manuela Sáquer Moraes e Lívio Augusto de Carvalho Santos, da Universidade de Marília, que vão fazer a apresentação online também sobre a aplicação do princípio do não confisco nos casos de tributação oculta. Vocês estão aí online já, a Manuela e o Lívio? Será que eles estão... Vamos ver se pela relação dos participantes, não é? A Manuela está online, sim. Ela acabou de ligar o Eu estou vídeo. aqui. Pronto. Ótimo, apareceu. Muito bem, Manuela. Eu não sei se quem vai começar falando vai ser você ou se vai ser o Lívio, se serão ambos. Vocês têm ambos 10 minutos para compartilharem como acharem melhor. Boa tarde, eu sou o professor Lívio Santos,
doutorando em Direito pela Universidade de Marília, professor da IESVAP, aqui em Parnaíba, e a Manuela vai iniciar aí o trabalho. Boa tarde, eu me chamo Manuela, sou mestranda em Direito na Universidade de Marília e vou apresentar o nosso trabalho, nosso artigo, que tem como título Aplicação do princípio do não confisco nos casos de tributação oculta. O objetivo do nosso trabalho é exatamente esse, a gente vai fazer uma análise da aplicação do princípio do não confisco nos casos de uma tributação oculta ou disfarçada. A problemática do nosso trabalho é a seguinte: qual seria o impacto dessa cobrança da tributação oculta ou disfarçada para o princípio do não confisco? A nossa pesquisa ela foi desenvolvida de forma qualitativa, do tipo documental bibliográfico, e o método de abordagem escolhido foi o dedutivo. Agora eu vou passar a palavra para o professor Lívio. Bom, num primeiro momento, nós fizemos uma análise da definição de tributação oculta ou disfarçada e um comparativo com o conceito, com a definição de tributo. Lá no CTN, no seu artigo 3º, para ser mais preciso, ele explica que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essa é a definição de tributo. Então, para ser considerado tributo, tem que se enquadrar em todas as partes dessa definição. Quanto à questão da diferença do tributo em si para a tributação oculta, é que a tributação oculta ou disfarçada, segundo o professor Hugo de Brito Machado, é que na tributação oculta ou disfarçada, ela possui quase todos os elementos do tributo. Mas a diferença reside no fato de que a cobrança dessa tributação oculta, ela decorre do poder, da soberania estatal, sem a necessidade de cumprir as regras e diretrizes do sistema tributário nacional. E essa tributação oculta, ela está, entre aspas, embutida no preço dos produtos e serviços ofertados pelo Estado. E aí, em seguida, o professor Hugo de Brito Machado, ele diz que existem 3 espécies de tributos ocultos, que é o valor da outorga, sobrepreço dos monopólios estatais e a contraprestação de serviços públicos de uso compulsório. A partir dessa diferença, a gente consegue observar, então, que no caso dos tributos ocultos ou disfarçados, diferente do que ocorre na tributação em si, que respeita todos os princípios, tem que ser instituído em lei. No caso da tributação oculta, nós temos que ele é cobrado sem necessariamente ter sido, por exemplo, instituído em lei. E aí a gente pode citar como exemplo as tarifas, né, cobradas pelo Estado, que são fixadas de forma unilateral, dentro do que a gente falou da questão da soberania estatal. Bom, e aí no segundo momento a gente faz a análise do princípio do não confisco e a dificuldade de aplicação desse princípio. Então, o que seria o princípio do não confisco? Primeiro, nós abordamos a diferença entre o confisco enquanto penalidade administrativa e o princípio do não confisco. Qual é a ideia do princípio do não confisco? A tributação ela não pode ser excessiva ao ponto de
expropriar a propriedade do contribuinte. Qual é a dificuldade de aplicar esse princípio? Primeiro, essa definição que eu apresentei é uma definição muito vaga. A legislação ela não aponta quais são os limites. E tem a questão da vagueza, que é própria dos princípios. A gente sabe que os princípios eles se diferem das regras, as regras são concretas e os princípios abstratos. Então, diante dessa vagueza própria dos princípios, é outra dificuldade encontrada para aplicar um princípio, e mais especificamente o princípio do não confisco no caso concreto. Além disso, especificamente falando sobre o princípio do não confisco, nós temos que esse princípio ele é analisado caso a caso. Então, por exemplo, uma tributação do imposto de renda, a alíquota máxima é 27,5%. Essa mesma alíquota, se fosse aplicada ao IPTU, ela seria considerada confiscatória, considerando que em 4 anos teria tomado aí a propriedade do contribuinte e que essa riqueza ela não se renova. Nesse contexto, ainda tem a questão da aplicação desse princípio em todas as espécies tributárias. Está tranquilo, aplica-se em todas as espécies tributárias. Mas, e as multas, que têm natureza jurídica diversa? Os tribunais têm entendido que se estende também, tanto os tribunais quanto a doutrina, ela entende que se estende também às multas. Bom, então, dito tudo isso, qual é o problema que a gente enfrenta aqui? É que, no caso da tributação oculta, ela não precisa seguir essas diretrizes do sistema tributário nacional, ou seja, mais especificamente, ou para ser mais claro, nós temos limitações constitucionais que não necessariamente se aplicam a essa tributação oculta ou disfarçada, porque é uma natureza distinta de tributo. Né? E aí a gente encerra aqui a parte do desenvolvimento e chega nas conclusões ou considerações finais que serão trabalhadas pela Manuela. Então, incluindo o nosso entendimento, a gente percebeu o quê? Que o princípio do não confisco, ele não se aplica, né, à tributação oculta, porque o princípio do não confisco ele vai prejudicar, ou a tributação oculta ela vai prejudicar a concretização do princípio do não confisco, conforme o professor Lívio elencou para vocês. Então, só para, em apertada síntese, o que acontece? O princípio do não confisco, ele não é aplicado à tributação oculta, por conta da natureza jurídica ser diversa. E, de outro lado, a tributação oculta dificulta a concretização do não confisco. Porque quando a gente vai falar em não confisco, a gente tem que também analisar a carga tributária como um todo. Mas, nessa carga tributária, não é levada em consideração essa tributação oculta. Por isso que dificulta a aplicação do princípio do não confisco. E com isso nós encerramos nossa apresentação e ficamos à disposição para eventuais questionamentos ou dúvidas. Parabéns a ambos pela apresentação. Antes de passar a palavra para os 2 professores, né, colegas aqui presentes, professor Hugo, professora Flávia, desculpe, eu tinha só 2 considerações breves a fazer. Um tributo que hoje representa um aumento de carga tributária oculta, sem lei para tanto, devido à omissão do Estado, no caso do governo federal, do legislador federal, sendo mais abrangente, diz respeito ao imposto de renda. Nós temos aí um déficit, segundo estudos do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário e estudos do próprio Sindifisco, Sindicato de Auditores Fiscais da Receita Federal, nós temos um estudo onde a tabela do imposto de renda tem um déficit superior a 100%.
Ou seja, se o limite de isenção hoje é R$ 1.900, esse limite de isenção era para ser R$ 3.800. Se a alíquota máxima de imposto de renda hoje, 27,5%, está para quem ganha de R$ 4.500 em diante, deveria ser para quem ganha de R$ 9.000 em diante. Isso, só acrescentar a apresentação de vocês, né? Só fazer esse acréscimo. Isso é um exemplo flagrante de tributação oculta. Isso é um exemplo flagrante de aumento de carga tributária. Para você ter ideia, ano que vem, aquelas pessoas que ganham um salário mínimo e meio já serão obrigadas a pagar imposto de renda, porque sairão da faixa de isenção. Isso é gravíssimo, isso é um aumento de carga tributária sem lei, isso é uma tributação oculta confiscatória, porque o princípio da capacidade contributiva não está sendo respeitado, principalmente nessas faixas de alíquotas, né? Seja a maior de 27,5% para quem não tem tanta capacidade contributiva, seja a isenção que está muito aquém do que era para ser. E era só mesmo essa observação. E tinha uma outra, só um pequeno adendo no que diz respeito à natureza jurídica da tarifa. A tarifa, ela não é tributo. A tarifa é um preço público, é cobrada sob o regime de direito privado. Taxa, sim, é tributo. Artigo 145, inciso 2. Já a tarifa não, é um preço público, é cobrada, né, sob a égide sob o regramento de direito privado, é uma contraprestação decorrente da autonomia da vontade das partes. Não está sujeita ao regime jurídico dos tributos e está fora, portanto, das limitações constitucionais ao poder de tributar. Passo a palavra aos demais professores, professor Segundo, depois a professora Flávia. Muito bem, eu parabenizo a apresentação, professor Lívio e Manuela. O tema da tributação oculta realmente é muito interessante. Eu acredito, professor Pardo, que eles não confundiram taxa com tarifa, mas é porque quando, e é essa a posição do professor Machado Pai, quando se trata da cobrança de uma tarifa com fundamento suposto do direito administrativo e num contrato, mas o serviço é de utilização compulsória, aí nós estamos diante de um tributo oculto. Então, é um contrato, só que eu não tenho opção, tem que ser daquele jeito. É por isso que é oculto, senão não era oculto, era tributo mesmo, sem adjetivo nenhum. Acho que esse é que é o ponto que eles pretendem destacar. Exatamente, professor. Só faço uma... Isso, professor Lívio. Eu faço só um registro. Eu sei o que você quis dizer, eu entendi o que você quis dizer, e o que você quis dizer foi certo, mas não foi o que você disse. É que teve um momento em que você falou que os princípios são abstratos e as regras são concretas. Essa afirmação, parece-me que ela é equivocada. O que você quis dizer foi que os princípios são mais abstratos e as regras são mais específicas, mas elas continuam sendo hipotéticas. Matar alguém é uma hipótese. Pode ser que matem ou não, e é uma regra. Quando a gente fala de concreto, a gente está falando de alguma coisa que não pode acontecer, não. Já aconteceu, estamos diante do fato concreto. Então, talvez... Mas eu entendi que quando você falou que as regras são concretas... Na verdade, professor... No sentido de que são mais específicas. Aproveitar a oportunidade só para explicar em que sentido. É que, na verdade, a regra... Isso eu utilizo alguns doutrinadores da teoria do direito, e ele explica que a regra ela é concreta no caso que eu não preciso do caso concreto. Em que sentido? Eu já entendo o que é matar alguém ou não. Logicamente que só vai ocorrer o fato gerador se aquilo ocorrer na vida real. Mas com o tipo penal eu já consigo entender quem é que vai ser, vamos dizer assim, supostamente apenado com aquela pena específica, né? É nesse sentido. E já o princípio não, eu preciso analisar, por exemplo, o princípio... Não é isso? Isso. E já no caso, por exemplo, o princípio da isonomia, eu preciso analisar o caso concreto. Eu não só com aquele o que está previsto em lei, eu não consigo saber se existe ou não isonomia. É o caso, por exemplo, eu pego duas pessoas e vou dizer, existe isonomia nesse caso? Não, eu tenho que saber qual é o caso concreto, em que situação eu estou comparando essas pessoas.
Perfeito, perfeito. Só no caso concreto se sabe qual regra deve ser extraída daquele princípio para que ela seja. Exatamente. Qual princípio Exatamente. deve prevalecer e tudo mais. Por isso que eu falei que o que você disse estava correto, o que você quis dizer estava correto, mas da forma como foi dito, eu entendo que é porque numa apresentação de poucos minutos não dá tempo É a de questão do explicar. tempo mesmo. Isso, mas se a gente pegar, por exemplo, a classificação do Norberto Bobbio, existem regras abstratas e existem regras concretas. Um exemplo de regra concreta, de norma concreta, seria uma sentença, porque a sentença está falando do José que tem que pagar para o João indenização de 1.000. Aí eu tenho concretude. Agora, se eu tenho um artigo do Código Civil que fala quem causa dano a outrem é obrigado a indenizar, é uma regra abstrata e é regra. Mas eu entendi o que você quis dizer, foi só uma ressalva de um cuidado terminológico para, num artigo, num livro, que isso fosse explicitado, deixar isso claro para o leitor, porque, como eu disse, o que você explicou está corretíssimo, apenas a maneira como foi dito pode sugerir uma coisa diferente. Mas eu queria parabenizar a apresentação, dizer que gostei muito, inclusive, da distinção que vocês fizeram entre o tipo de riqueza alcançada e a alíquota que é confiscatória em cada caso. Se é uma tributação de renda, de consumo, de patrimônio, uma alíquota pode ser confiscatória ou não. Isso ficou muito claro na apresentação de vocês e eu gostei bastante. Parabéns. Boa tarde, Lívio. Está me ouvindo direitinho? Lívio e a Manuela, né? Parabéns pela apresentação, parabéns pelo tema escolhido. Outra perspectiva que a gente também pode trabalhar dentro do tema de vocês é a questão da cidadania fiscal e da transparência, né? Porque existe uma discussão, até o tema abordado pelo artigo anterior, pelo articulista anterior, trouxe esse debate, né, dessa problemática do que nós estamos pagando efetivamente. Nós, como cidadãos, nós somos, né, exigidos do pagamento do tributo, mas a gente não sabe efetivamente, às vezes, o que é que a gente está pagando, né? Principalmente na questão da tributação indireta, né? Porque a gente sabe que para o Estado fica muito mais fácil tributar o consumo do que tributar o patrimônio e a renda, né? Existem métodos de aferência disso. Então, excelente a discussão. Eu trabalharia também essa questão do princípio da transparência, né? Fazer uma correlação com a questão do princípio que vocês utilizaram no não confisco, mas excelente abordagem. Parabéns a todos e muito obrigada pela participação no nosso evento. A gente é que agradece, né, as considerações e o debate também, porque isso é que enriquece, né, a academia. Com e aí, certeza. quanto a essa questão da transparência, a gente até tem outro artigo em coautoria também que a gente faz essa correlação. Perfeito, prof. Né? Basicamente é isso mesmo. E obrigado Ok. mais uma vez. Muito Boa obrigada tarde. e parabéns pela apresentação de vocês. Agora vamos para o próximo, para a próxima apresentação, Lucas Pereira Nunes e Carlos Eduardo Pereira Dutra. Obrigada, Lucas, presencial. Até considerando que eu tenho duas comunicações. Sim, sim. Sem problema, tá aqui. Ele vai falar sobre tributação do ato cooperativo e solidariedade social e cooperativas e os custos de transação, análise econômica. Tem a mesma temática, né? Assim, de forma genérica, né? Pode sim, sem problema. Então, Lucas, bem-vindo e a fala é sua. Sim, tá certo. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiramente, muito obrigado a todos. Fico muito contente de poder estar aqui hoje. Vim de longe, lá do Paraná, prestigiar aqui o evento. Inclusive, tem valido bastante a pena. Agradeço aqui à instituição Unicristos pela oportunidade, ao Iberojur e tudo mais. Tem sido muito bacana a experiência aqui. E falando sobre o trabalho, eu sou aluno do mestrado lá na PUC do Paraná. E uma coisa que me trouxe um pouco de inquietação é a questão da tributação das cooperativas. A Constituição Federal indica que o ato cooperativo deve ter um adequado tratamento tributário. O que a Constituição Federal quis dizer com isso? E passamos a pesquisar um pouco nessa linha, né? Primeiramente, é importante frisar a importância do cooperativismo, não só no Brasil, mas no mundo. Inclusive, no Brasil é muito pouco utilizado como é no mundo. Para isso, eu trago alguns dados que encontrei de dezembro de 2020. No Brasil, existiam 4.868 cooperativas, 17 milhões de associados, 18 bilhões em salários para empregados e 13 bilhões recolhidos em tributo, se tratando em reais. Enquanto isso, no mundo,
um patamar muito maior. Existiam mais de 3 milhões de cooperativas, de forma que as 300 maiores, somente as 300 maiores cooperativas do mundo, tinham um faturamento, né, maior do que 2 trilhões de dólares. E mais de 1 bilhão de cooperados, que se representava, na época, 12% da população mundial. Então, 12% da população mundial era associado a alguma cooperativa, em dezembro de 2020. Então, demonstra números muito expressivos. E tentando entender um pouco mais da tributação do ato cooperativo, primeiro a gente viu a necessidade de compreender as origens da cooperativa, né? De onde veio a cooperativa? De forma que a gente identificou a correlação muito direta com o princípio da solidariedade social. E para isso passamos a estudar um pouco sobre o princípio da solidariedade social. Utilizamos bastante o Hernani Contipelli na tese de doutoramento dele, que foi bastante enriquecedora também, onde ele traz um histórico da solidariedade social, desde lá da antiguidade ancestral até o momento presente, classificando-a como agora uma invariante axiológica. Eu não vou voltar desde lá do início, por questão de tempo, limitação de tempo que a gente tem aqui, mas eu passo a falar um pouco da solidariedade no momento ali pós e antes, um pouco antes da Revolução Francesa, quando John Locke trouxe ideais liberais para o Estado, liberais no sentido de liberal para poder explorar o camponês, né, o liberalismo burguês daquela época. Então, com esses ideais do Locke de liberalismo, ocorreu uma grande movimentação de pessoas do campo para as cidades, para os grandes centros urbanos, em especial ali tratando da Inglaterra na época, né? Com essa grande movimentação, houve também uma grande pobreza e falta de trabalho, inclusive, que era punida. A falta de trabalho era punido pelo Estado na época, ou seja, a liberdade era somente daqueles que tinham o poder do capital, né? O capitalismo. Com isso, houve a Revolução Francesa, que pugnou pela tríade liberdade, igualdade e fraternidade, só que o que se percebe é que a liberdade foi colocada num patamar mais alto. A fraternidade, que aqui a gente compreende também como uma correlação com a solidariedade, foi deixada em um segundo plano. Com essa movimentação do povo para as cidades, tivemos a Revolução Industrial com uma grande exploração e uma crise social muito grande. Essa exploração e essa crise social foi gerando, por si só, um contramovimento daqueles que eram explorados, no sentido de se organizarem e oferecerem resistência a essa exploração. Isso é indicado pelo Marx no livro O Capital, né, bastante famoso, que esse foi um movimento automático que foi surgindo dos trabalhadores. Então, nesse contramovimento, o cooperativismo é uma das possibilidades que foram surgindo, assim como o sindicalismo e outras inúmeras formas de resistência. Dentro do cooperativismo, aproximando aqui do tema, a gente destaca os pioneiros de Rochdale, que em 1844 fundaram o que hoje é conhecido como a primeira cooperativa, baseados nos princípios de Robert Owen, como apontado pelo Renato Lopes Beixo, desculpe, como a primeira cooperativa de fato do mundo, né, em 1844, que eram 28 tecelões que se uniram para juntos conseguirem, com o pouco que tinham, se atuar no mercado competitivo. Então, se percebe ali que existia uma solidariedade entre eles. Isso é evidente até pelos próprios princípios cooperativos, que desde aquela época até hoje se mantêm praticamente os mesmos, que é a livre adesão, garantindo um caráter democrático de que qualquer um pode participar. Cada associado tem direito a um voto, independente do quanto contribuiu com capital, o que demonstra que o objetivo principal da cooperativa é justamente o trabalho e não o investimento de capital. A distribuição do excedente pro rata, né, que é de acordo com a contribuição de cada um com o trabalho também, ou com o produto, e não com relação ao capital que foi investido. A limitação dos juros, porque o valor que você investe na cooperativa não pode render juros maiores do que um valor estabelecido. A neutralidade política e religiosa, garantindo aí também a neutralidade, o caráter democrático de que qualquer um pode entrar. Vendas a dinheiro e à vista, e o desenvolvimento da educação, que até hoje é bastante fomentado dentro do cooperativismo, inclusive com o Fundo de Assistência, Educação e Desenvolvimento Social, que é de caráter obrigatório para receitas de atos não cooperativos. E nesse movimento de surgimento de forças contrárias à exploração, ficou muito forte o Estado Social, principalmente ali no leste europeu, né? Com as ideias do Bismarck,
E também veio para cá, para as Américas, que foi consolidado, inclusive no ordenamento jurídico, quando da promulgação da Constituição Mexicana de 1917, Constituição de Weimar de 1919, trazendo assim um solidarismo jurídico, como caracterizado por Leon Deguy e Emile Durkheim, por exemplo. E trazendo agora para dentro do Brasil, a gente percebe que antes mesmo de existir qualquer legislação, a primeira cooperativa foi do ano de 1902. E o primeiro decreto legislativo, que era o decreto 979, é de 1903. Então, as cooperativas começaram também a surgir no Brasil e foram tomando corpo e se positivando também, assim como a solidariedade foi se positivando no ordenamento jurídico mundial, também o cooperativismo foi passando a ser regulado por aqui. A nossa legislação é de 1971, que é a Lei 6754, que rege até hoje o cooperativismo. É importante a gente pontuar que, mesmo nesse contraponto entre o liberalismo e a assistência social do Estado, entre o pensamento de John Maynard Keynes, após ali a crise de 29, e Friedrich Hayek, em 1944, que trouxe também a ideia do neoliberalismo, né? Nesse momento, ali em 1944, existia uma estabilidade financeira que fez com que o liberalismo não acabasse prosperando muito. O que, de acordo com Hernani Contipelli, aconteceu após 1960, quando houve uma crise financeira, e alguns economistas também que eu cito no artigo que há de ser mandado para o evento, também identificam que na década de 60 e 70 foi que houve uma crise financeira, de forma que o neoliberalismo passou a se tornar vigente. Então, com ideais liberais vigentes, mesmo a gente estando aqui no Brasil nessa época, né, em uma ditadura militar, que foi promovida por ideais contra-socialistas também, a gente identifica que a legislação que até hoje trata do cooperativismo é desse momento. E ali é onde está descrito qual é o ato cooperativo, de forma que a legislação indica que o ato cooperativo tem aquele caráter de bilateralidade. É necessário que o ato seja praticado entre cooperado e cooperativa ou entre cooperativas entre si. Essa bilateralidade já foi, inclusive, indicada na legislação argentina como um caráter superado, que eles identificam na exposição de motivos, que se basearam na legislação brasileira, mas acompanhando tendências, evoluíram o caráter o conceito do ato cooperativo para um conceito de unilateralidade. E, sendo assim, a gente percebe também que a Constituição de 88 trouxe muito mais forte esse caráter social, inclusive indicando que o cooperativismo deve ser incentivado pelo poder público, além de que o ato cooperativo deve ter um adequado tratamento tributário. Nesse sentido é que a gente pensa que talvez seja necessário que se faça uma releitura, primeiro, do que é o ato cooperativo, para depois a gente poder pensar na tributação do ato cooperativo. E então, nesse sentido, agora tratando bem dentro do cooperativismo, o que é o ato cooperativo, é importante que a gente entenda o funcionamento da cooperativa, que ela tende a promover o desenvolvimento do associado e não da cooperativa em si. Tem o caráter democrático, de livre ingresso, um voto para cada um, a valorização do trabalho, da contribuição de cada um dos associados e não do capital investido, de forma que se entende que a cooperativa ela atua em nome dos associados e não em nome próprio. Marco Aurélio Greco mesmo já disse numa palestra em Curitiba também, em 2002, salvo engano, organizada pela professora Bettina, que o ato cooperativo, o ato da cooperativa em geral, ele não tratou do ato cooperativo nesse momento, se trata de uma atuação complexa. Ou seja, por exemplo, numa cooperativa de produção, a produção entregue pelo associado e posteriormente vendida pela cooperativa, esse movimento todo é somente um ato, e não um ato de venda do associado para a cooperativa e depois da cooperativa para o mercado. Até porque não se trata de ato de comércio, né, obviamente. É importante também que a gente pontue que a cooperativa nem mesmo pode oferir lucro, nem mesmo receita. O que existe é o pagamento pelo cooperado das despesas que a cooperativa tem para que possa oferecer os serviços ao cooperado. Quem oferece serviços a terceiro nunca é cooperativa, e sempre cooperado, quando tratamos de ato cooperativo. Apesar de terem duas personalidades jurídicas,
É a união dos cooperados que forma a personalidade jurídica da cooperativa, que sempre atua no interesse destes. Né? E então, nesse sentido, a gente defende que o ato cooperativo talvez, é uma pesquisa bastante incipiente ainda, então talvez possa ser todo ato praticado pela cooperativa quando em representação do cooperado. Para isso, a gente vai também aprofundar e entender um pouco mais de como que se dá essa operação na prática, principalmente, daqui para frente, para que a gente possa definir esse ato cooperativo de fato. É importante pontuar que a gente entende que esse ato cooperativo seria a hipótese de não incidência tributária, por se tratar da operação complexa, né? Já a pessoa física do cooperado é tributado normalmente, recolhendo todos os tributos, que hoje, inclusive, com uma atuação de uma empresa normal, não se tem a tributação da divisão de dividendos, né? É um caso de isenção, hoje. Existem também os atos não cooperativos, né? E os atos não cooperativos são aqueles que a cooperativa pode praticar, não quando representando os associados. Por exemplo, quando representando um terceiro que poderia ser associado e não é, como quando compra a produção de algum não associado para que essa seja revendida no mercado, ou quando direciona pacientes para um médico não cooperativo, tratando de uma cooperativa de trabalho. Esses são sinônimos de atos não cooperativos, são indicações de atos não cooperativos, que devem, esses sim, ser tributados normalmente. Então, considerando que a cooperativa não tem receita, a receita é do cooperado, a cooperativa somente tem os custos que são arcados pelo cooperado, não tem despesas, as cooperativas também têm as despesas pagas pelos cooperados, que são os verdadeiros atuantes na economia, a gente defende que ela não tem sequer capacidade contributiva para arcar com os tributos dos atos que hoje são considerados cooperativos, mas que muitas vezes consideramos não sejam, como, por exemplo, o caso dos investimentos, que ela faz em nome do cooperado. O dinheiro tem que ficar resguardado da inflação, ele tem que ser valorizado, né? E, diante disso, a gente parte para o segundo ponto, que seria uma análise econômica do cooperativismo, de que forma isso pode promover redução de custos de transação, na forma como apontado por John Commons e Ronald Coase, lá há muitos anos já, internalizando essas transações todas em um único ente, dentro da firma, né? Fugindo ali do que o Oliver Williamson chama de custos de elaboração e fiscalização, ou os custos da insegurança de atuar no mercado, como trazido por Douglas North também. Então, a gente percebe que o cooperativismo ele pode indicar redução de custos de transação. A cooperativa centraliza toda a operação, distribuição, logística, a cooperativa atua na divulgação, faz contratos com o mercado, ela proporciona a possibilidade do trabalhador poder focar no trabalho, trazendo assim, inclusive, uma divisão de renda maior do que quando em uma empresa com poucos sócios e vários trabalhadores, os resultados vão somente para alguns deles, né? E aí a gente busca identificar, além da economia nos custos de transação, se isso pode trazer alguma interferência no mercado, na livre concorrência, principalmente, considerando a não tributação do ato cooperativo, né? E, preliminarmente, entendemos que não percebemos qualquer influência negativa. Muito pelo contrário, hoje em dia o que se percebe é que a livre concorrência é também afetada pela existência de monopólios, grandes monopólios, que atuam com uma eficiência não econômica, mas uma eficiência política, garantindo vantagens a si. E o cooperativismo pode se mostrar como uma alternativa viável, inclusive no combate a esses monopólios. Então, a conclusão preliminar, ao menos por enquanto, é de que a cooperativa precisa de uma releitura, uma reanálise do que é o ato cooperativo, como se deu a cooperativa, em especial relacionando com a solidariedade social, vista como uma invariante axiológica que, depois de constituída no nosso ordenamento jurídico, não pode mais ser removida. Diante disso, ela apresenta redução de custos de transação para os cooperados, promovendo uma maior eficiência na economia, já que ele pode se dedicar à atividade por si, e não traz qualquer influência negativa na livre concorrência, muito pelo contrário, pois é meio eficiente de combater os monopólios. A princípio, é mais ou menos essa a fundação da nossa pesquisa. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui presente mais uma vez, agradeço a todos
e fico à disposição para qualquer consideração que possa, com certeza, enriquecer aqui o nosso trabalho, que ainda, de fato, é bastante incipiente também. Fico feliz de estar aqui, na presença de todos. Professor Hugo, conheço já as obras, outros professores também. Muito obrigado. Parabéns, Lucas, sua pesquisa é muito instigante, gostei bastante do tema. Professor Pádua, professor Hugo, tem alguma consideração a fazer? Só parabenizá-lo e dizer que pela sua apresentação, você já percorreu uma bibliografia bastante extensa sobre o assunto, sobretudo do livro do professor Renato Lopes Becho, que é uma obra de referência, e apenas isso, não tenho nenhuma sugestão adicional. Você parece bem nítido para você a ideia de que a cooperativa deve ser tratada como uma sociedade transparente. Não é que não vai ser tributado, vai ser tributado o cooperado. Não é? Não a cooperativa. A questão é saber como isso acontece. Aí entra uma série de questões, cooperativas médicas que são tratadas como planos de saúde, e tem vários. A sua pesquisa é uma pesquisa que parte de um fundamento teórico, mas ela tem desdobramentos práticos muito interessantes. Então, parabéns. Obrigado. Ele disse que queria fazer uma... Passa aqui no microfone para os que estão online poderem participar do debate também. Agradecer aqui a presença dos professores. Eu estou hoje no auditório, mas eu queria fazer um comentário de parabenizar o Lucas pela palestra. O tema do direito cooperativo. Eu sou professor de direito empresarial em Portugal e dou aula, uma parte da minha matéria são as cooperativas, justamente para nós perceber a diferença de uma cooperativa e de uma empresa, uma sociedade comercial, né, que diz lá, sociedade empresária aqui no Brasil. E uma das coisas mais difíceis de explicar para um estudante português, não sei se aqui no Brasil também tem essa dificuldade, é dizer como uma junção de pessoas que não são sócios, né, são cooperados, que têm um fim em comum de ter algum tipo de ganho, que não é lucro, né? A lei portuguesa, por exemplo, diz assim, as cooperativas, no artigo 2º da lei do Código Cooperativo Português, que é de 2015, é mais novo que o brasileiro, diz que as cooperativas são pessoas coletivas autônomas, de livre constituição, de capital e composição variáveis, que através da cooperação e entreajuda, né, dos seus membros, com obediência aos princípios cooperativos, que falou aqui o Lucas, algum deles, visam, sem fins lucrativos, a satisfação das necessidades e das aspirações econômicas, sociais e culturais daqueles, né? Portanto, quando nós entramos nessa parte, aspiração econômica, social, ok, porque todos querem se ajudar, e a parte histórica que você falou explica muito bem isso, mas quando nós vamos para a parte dos sem fins econômicos, sem fins lucrativos, que é a palavra que usa a lei, o estudante fala, mas ninguém vai fazer, juntar coisas, né, que são coisas que entregam os cooperados, ou serviços, também pode ser serviços, no caso da cooperativa de artesanato, médicos, né, cooperativa de médicos, entregar e depois não ter lucro, né? Aí eu até digo, a palavra que a lei usa são os excedentes, né? Aqui no Brasil também deve ser a mesma palavra, né? São os excedentes, são as sobras, que na verdade todo mundo trabalha para sobrar bastante, né? Para sobrar muito. Mas a lei portuguesa também não trata a cooperativa como uma empresa no sentido comercial. Trata como uma cooperativa separada e há muito debate, né? Muito debate em torno dessa questão do que é uma cooperativa, né? Lá, né? Mas tanto a doutrina portuguesa, acho que a brasileira também ainda não tem uma resposta muito clara, né? Se eu fosse, do meu ponto de vista, né, olhando para as cooperativas hoje, elas têm uma características como fundação, né? Algumas, né? Como, por exemplo, as cooperativas de educação. As faculdades públicas em Portugal, praticamente todas são cooperativas, todas. E para não haver essa questão do lucro, né? Mas a distribuição dos excedentes acontece. Então, não sei se aqui na tua pesquisa, quando você for tentar identificar o ato da cooperativa como um ato à parte do mundo ou ligado à questão da empresa, né? Ou do empreendedor individual, se é a própria pessoa que vai fazer a tributação, né? Era só para falar para vocês e que também nós temos algumas dificuldades lá em Portugal com o tempo.
e bom, e excelente aqui, o teu tema foi muito bem escolhido. Obrigado. Até no trabalho mesmo a gente identifica a atuação de cooperativas, que na verdade não são cooperativas, né? Existe muito, não sei como é que é em Portugal. Passei um pouquinho pela legislação de Portugal, o próprio Renato Lopes Beixo trata um pouco no livro dele. Então, o que deve ser combatido é justamente as empresas que se fantasiam de cooperativas para que possam oferir benefícios dos quais não têm o direito, né? Isso é um grande problema que eu vejo atualmente, porque considerando a solidariedade social, a cooperativa tem que ter uma identidade própria de cooperativa e não de empresa, para que possa, de fato, gozar dos benefícios. E, diga-se de passagem, benefícios não apenas fiscais, principalmente trabalhistas. O sujeito é um legítimo empregado, mas é tido como cooperado, né? Vez por outra se depara isso, com cooperativas fajutas, prestando serviço a prefeituras, né? E por aí vai. Vamos parabenizar o Lucas. E foram 2, não é isso, Lucas? Só, pronto. Cooperativos e custo de transação e a tributação do ato cooperativo e a solidariedade social. Parabéns. Passando à próxima apresentação, Gabriel Zanata e Cíntia Obradem de Almendra Freitas. Pontifícia Universidade Católica do Paraná. ODS e o pagamento de IPTU com criptomoedas no Rio de Janeiro. Já se encontram apostos? Boa tarde. Sim, sim. Muito boa tarde. Com a palavra, né, o Gabriel e a Cíntia, vocês dispõem de 10 minutos. Muito obrigado, muito obrigado. Primeiramente, muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Vou fazer um disclaimer bem rapidinho no começo do trabalho. Ele é um trabalho com foco em tecnologia, que foi submetido para o GT de Direito Ambiental e veio parar aqui por uma decisão do comitê organizador. Então, peço desculpas se eu saí um pouco da técnica do direito tributário. Eu sou doutorando em Direito da PUC do Paraná e a professora Cíntia é minha orientadora e também a coordenadora do PGD. A gente tem um blocão da PUC do Paraná aqui depois, com 2 trabalhos do Lucas e o meu. Mas vamos lá. Então, no dia 25 de março desse ano, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou oficialmente que vai receber, a partir de 2023, o IPTU, o pagamento de IPTU via criptomoedas. E, a partir disso, o trabalho, para ser bem objetivo, ele faz a pergunta se o recebimento de criptomoedas no pagamento do IPTU, de uma forma indiscriminada, ele pode representar uma ameaça aos ODS 7, 12 e 13. É claro que, em primeiro lugar, quando a gente fala dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, a gente está falando de objetivos que eles são interligados, eles são construídos de uma forma onde eles são interdependentes, ou necessariamente interdependentes. Então, falar que ela viola ou vai ao encontro de encontro aos ODS 7, 12 e 13, significa dizer que vai de encontro à Agenda 2030 como um todo. Mas o que é importante a gente saber, tá? A gente tem uma situação onde algumas criptomoedas, e aí a gente pode tirar o Bitcoin para falar especialmente dele, custam muito economicamente, energeticamente, em termos de recurso, para operar transações financeiras. Esse nível, tá? A gente tem uma análise de 2020, ele é um nível onde a gente tem um cálculo de 10 na 9ª potência para 1 em relação ao uso de uma transação centralizada bancária, por exemplo. O que isso significa? Para você fazer uma transação com criptomoedas, você gasta 1 bilhão de vezes, com criptomoedas não, desculpa, com Bitcoin, você gasta 1 bilhão de vezes de energia do que fazer uma transação bancária comum, regular. Isso significa que a gente tem uma ameaça à energia acessível, ao ambiente sustentável e a estrutura de consumo, na verdade seria a estrutura de produção e consumo responsáveis, porque a gente vai ter também o consumo das placas de vídeo e toda essa relação que as criptomoedas custam. Portanto, essa adoção, essa promessa da Prefeitura do Rio de Janeiro, que ela foi apresentada de uma forma indiscriminada, e como a gente tem a situação de que a gente precisa que essa lei seja aprovada para o próximo exercício ainda, a gente não tem nenhum projeto em votação, a gente só tem a promessa da Prefeitura de fato, a gente conta, ou a gente traz a hipótese de que é necessário considerar algumas balizas para que seja possível lidar com não só a expectativa de uma
da Prefeitura do Rio está passando a receber criptomoedas, que é um avanço, é uma adoção de tecnologia nova, não é algo que necessariamente a gente precise rechaçar, considerando as nuances necessárias para que a gente continue ou mantenha o respeito às ODS. E aí a gente traz o exemplo que para nós é o exemplo que mais se encaixa em como a gente pode falar desse tipo de medidas que atenuam o impacto ambiental e, ao mesmo tempo, consideram essa adoção de tecnologias, que é a questão do Senado ter aprovado o mercado de criptomoedas ainda em 2022, né? Inclusive foi um mês depois, um mês e um dia depois, com essa alteração do incentivo para a energia sustentável dentro do projeto, tá? Então, a gente tem, dentro do PL 4401 de 2021, essa modificação para que a gente considere as nuances do desperdício de energia, que, na verdade, a gente não precisa necessariamente falar em desperdício, mas do custo energético desse tipo de operação, em relação não só aos ODS, mas em relação a uma expectativa de sustentabilidade como um todo. E, portanto, o que o trabalho faz é discutir essa questão e apresentar o que são balizas que poderiam ser consideradas como balizas mínimas, para que quando o Brasil for ser visto, quando a gente for entender essa política de adoção de criptomoedas, a gente entenda ela como algo que foi adotado desde o começo com algum nível de preocupação ambiental, inclusive porque a nossa imagem lá fora está muito complicada nesse sentido, especialmente hoje. E, portanto, a principal conclusão, eu trato como conclusão provisória no resumo expandido, mas o artigo já está pronto. A principal conclusão provisória é de que a gente tem, de forma simples, objetiva, como trazer algumas medidas que mitigam muito, porque esse 10 na nona potência, quando a gente vai falar de outras chains, de outras ledgers, ele é muito radicalmente diminuído. Então, a gente pode fazer um cálculo de uma diminuição muito grande do custo energético, do custo para os ODS, desse tipo de adoção de medidas, com medidas super simples, que seriam adotar ledgers em específico. E aí, só para deixar claro, a adoção de ledgers, a escolha de moedas que vão fazer parte desse projeto, ela acaba sendo uma parte obrigatória, tá? A gente não tem como falar que o Rio de Janeiro vai aceitar criptomoedas e ele vai aceitar qualquer criptomoeda, até porque a facilidade de a gente ter situações fraudulentas em relação a isso seria muito simples. Então, é uma etapa necessária dentro desse projeto para que a gente possa falar na adoção de criptomoedas no ano de 2023. Bom, então, muito obrigado pela atenção, espero não ter passado muito tempo, e eu acabei de ver que a câmera da sala desligou. Não sei se vocês estão me ouvindo. Valtenir, o senhor que está com a câmera ligada, o senhor está me ouvindo bem, né? Mas você está nos ouvindo? Você está nos ouvindo? Agora sim, mas a Nós, câmera de vocês... não, nós ouvimos a sua apresentação inteira, sem nenhuma interrupção, e vimos também. Foi só na nossa câmera. Pronto. Obrigado. Maravilhoso, obrigado. Pronto. Foi só uma breve interrupção na nossa imagem, mas a sua apresentação não foi interrompida, não. Foi tudo sem nenhum problema. Então, eu parabenizo pela exposição, pela escolha do assunto. É um tema relevantíssimo. As pessoas falam muito, de fato, em Bitcoin hoje, as implicações da falta de regulação, a questão de lavagem de dinheiro, etc., mas pouco se fala sobre essa questão ambiental relativa ao custo energético, que é muito bom de ser salientado por igual. E acredito que o pagamento do IPTU é só um corte, porque poderia ser o uso do Bitcoin em qualquer outra situação, ele causaria esse problema, mas você escolheu o IPTU e talvez por isso ele veio parar aqui nesse GT. Mas eu entendo que o essencial do seu trabalho nem é o IPTU, pode ser pagar qualquer coisa com Bitcoin, a questão é apenas o Estado estimular isso, não é isso? O Estado usando o Bitcoin, ele está estimulando, e aí deve ter essa preocupação ambiental. O professor Pádua quer fazer alguma observação? Não. Só parabenizá-lo mesmo. Só parabenizá-lo mesmo, viu? É um tema da mais alta relevância e atualidade, né? Muito obrigado. Prosseguindo, parabéns, prosseguindo para, no caso, a última das apresentações, a sétima e última, Renara Silva Galeno e Valtenir Barros Galeno, pelo Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba. Impacto do direito tributário nas holdings familiares.
A Renata está ali. Boa tarde a todos. Me ouvem? Sim. Vemos e ouvimos muito bem. Pode prosseguir. Quero deixar meu caloroso abraço a todos, uma boa tarde, cumprimentá-los, dizer que a nossa pesquisa foi uma pesquisa que tomou por base as considerações dos aspectos do direito tributário e a viabilidade da criação de rodos familiares. O nosso método foi um método dedutivo de abordagem qualitativa. Nós vamos falar um pouco aqui sobre o impacto e a importância do direito tributário nas rodas familiares. A importância da sonegação e da licitude quando se fala de impostos, a evasão e a elisão fiscal. Eu vou passar a colega Renata aqui, posteriormente eu vou complementar alguma coisa a mais, a colega falar um pouco sobre esses pontos e, em seguida, se for o caso, eu retorno. Um abraço a todos. Fique à vontade, colega Renata. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer desde já pela atenção e agradecer ao professor Lívio Santos pela orientação. Eu vou iniciar com a elucidação de alguns conceitos que eu considero básicos para entendimento do nosso trabalho. Vou iniciar pela elisão fiscal, que é o procedimento lícito realizado antes do fato gerador com o objetivo de eliminar, postergar a obrigação tributária ou reduzir o montante devido ao fisco. Nós temos duas espécies de elisão fiscal. Uma é instigada pela lei, onde o legislador espontaneamente permite que em determinados setores ou ramos de atividades o contribuinte fosse beneficiado através de isenções e imunidades, e elisão fiscal por meio de lacunas deixadas na lei. Elisão fiscal, então, representa um conjunto de sistemas legais de procedimentos autorizados, fazendo com que a lei tributária, em sua finalidade extrafiscal, atinja seu objetivo de reduzir, adiar ou eliminar o pagamento de tributos. A evasão fiscal ocorre quando o contribuinte deixa de transferir, pagar integralmente ou parcela, devido ao fisco a título de imposto, ou determinada por força legal. E a diferença básica entre elisão e evasão é que a evasão ultrapassa os limites da lei e a elisão não. As holdings são empresas que detêm como uma das finalidades básicas a participação acionária de outras empresas, que podem ser ações ou apenas cotas. Existem algumas espécies, são puras mistas patrimoniais e imobiliárias, e as holdings familiares, que são objeto de estudo desse trabalho. As holdings objetivam ser um elo entre o empresário e a família e o grupo patrimonial. E é demonstrado através do artigo 226, parágrafo 7º da Constituição Federal, que é de livre decisão do casal o planejamento patrimonial sucessório, o qual poderá adotar uma postura passiva ou ativa, como no caso da criação de uma holding familiar. As vantagens: a holding familiar contribui com a proteção do patrimônio familiar e a continuidade dos negócios através da estruturação que é realizada por meio da organização, idealização da sucessão e transmitindo os bens ainda em vida, evitando o inventário, que em alguns casos poderiam levar anos, e ameaçar a perpetuidade da empresa familiar, ou até o inconformismo de herdeiros e talvez eventuais disputas pelo poder. Também redução de gastos e procedimentos burocráticos, além da comodidade na transição de poderes em caso de sucessão dos negócios aos herdeiros. Considerações finais: busca-se com a criação do planejamento tributário e constituição de uma holding familiar também desenvolver um sólido planejamento sucessório, a fim de eliminar os custos decorrentes de inventário e honorários advocatícios com esse processo. Não existe proibição na prática de gerência dos negócios que possuem a finalidade principal de economizar tributos, então não há, portanto, que se falar em abuso de direito, ou fraude ou ilicitude. É importante frisar também que não existe um modelo pronto e que não existe também uma fórmula a ser seguida. Cada caso concreto deve ser analisado de forma individual, para que seja analisado as especificidades e peculiaridades de cada caso,
e situação patrimonial, empresarial e intencional dos patriarcas. Vou passar a palavra ao colega Valteni, caso ele queira fazer mais alguma consideração, se não, encerro por aqui nossa apresentação. Bem, nós podemos verificar aí que os benefícios da criação da holding familiar, ela traz algumas vantagens, eu diria assim, no que se refere à longevidade de cada empresa, a continuidade, especialmente no que tange ao planejamento sucessório, né, claro. Essa solução pode ser através de inventário, como ela citou, e os gastos advocatícios durante o processo. Esse planejamento tributário ele pode ser confundido com evasão, com aversão, elusão ou negação fiscal, sonegação fiscal, pois se tratam de instrumentos distintos dentro da legislação tributária. Diante disso, é válido ressaltar que existe um modelo pronto de planejamento tributário e que as estratégias devem ser traçadas de acordo com cada caso concreto. Então, nós podemos aqui encerrar esse trabalho, essa mostragem do que é esse tema que foi abordado agora há pouco. Me despeço a todos, agradeço a oportunidade e é um prazer participar desse evento. Muito bem, parabenizá-los pela apresentação, pela escolha do tema. A questão da elisão fiscal e da eficaz e ineficaz do planejamento tributário, dos limites do planejamento tributário, não é algo novo, mas, ao mesmo tempo, é algo que perdura, é algo permanente. Até que ponto o planejamento tributário vai ser considerado válido, até quanto o fisco tem poderes para considerar como abusivo, né, um planejamento tributário, é uma questão bem polêmica. Não tenho nada a acrescentar e passo aqui a palavra aos meus dois colegas professores, professor Hugo de Brito II, professora Flávia Saraiva, para indagá-los se há alguma consideração a ser feita. Professor Hugo, professora Flávia, muito obrigado. Parabéns pela escolha do tema de vocês. É interessante abordar o conceito de evasão, elisão e elusão, que o colega, ao final, tratou, né? Inclusive, se eu não me engano, o professor Hugo de Brito Machado fala que a elisão fiscal é uma espécie de evasão, né? Ele classifica a evasão como não pagamento do tributo e a elisão, no sentido genérico da palavra, ele se qualificaria como elisão. Seria importante também abordar no trabalho, a gente não viu, né, o artigo, estamos como moderadores da apresentação, falar sobre a elusão fiscal. Também tem outra questão muito importante, quando a gente fala de planejamento tributário, a gente precisa também discorrer sobre as fases do planejamento, não a fase como é que se faz o planejamento, mas as fases de como a Fazenda Pública ela vem, e o Poder Judiciário ele vem tratando esse planejamento tributário. Como o próprio professor Pádua comentou há pouco, os limites desse planejamento. Então, esses limites desse planejamento, eles passaram por fases. Então, a Renara, na apresentação dela, ela comentou sobre a questão de abuso de poder, né, abuso de direito. Esse foi um segundo momento de fase. Hoje, a principal abordagem é sobre a análise da capacidade contributiva do contribuinte. Então, se houve aumento dessa capacidade ou se houve redução dessa capacidade, se esse aumento ou se essa redução da capacidade é um fato oponente ao fisco, é um fato oponível ao fisco. Então, seriam essas discussões que seriam extremamente importantes para serem tratadas dentro do trabalho de vocês. Aqui é só uma consideração para aprofundamento de pesquisa, mas parabéns pela escolha do tema, tá certo? Muito obrigada por compartilhar conosco a pesquisa de vocês. Professor Hugo? E também parabenizá-los pela escolha do tema e dizer que, no que tange a influência do direito tributário, são várias realmente, né? O direito tributário, que o título da pesquisa de vocês é um título bastante amplo, né? A influência do direito tributário nas holdings familiares. Tanto ele pode ser usado, o direito tributário,
para estimular que se façam holdings familiares, desestimular que se façam holdings familiares. As holdings familiares podem ser usadas diante do direito tributário para objetivos que vão além dos objetivos meramente sucessórios, que são os que vocês almejam examinar, né, de planejamentos e tudo. Aí tem aquela decisão relativamente recente do STF sobre a imunidade do ITBI, quando os imóveis são incorporados por valor superior, na verdade, o valor das cotas com as quais os imóveis são usados para integralizar o capital, o valor das cotas é inferior ao valor dos imóveis, e a imunidade do ITBI só iria até o valor das cotas. A questão de saber se há planejamento tributário ou, eventualmente, abuso, quando se integralizam imóveis que valem muito mais do que as cotas e depois, com falecimento, se transferem as cotas e se paga ITCMD sobre as cotas. Enfim, talvez a pesquisa pudesse, acredito que é o que vocês vão fazer, esmiuçar alguns casos de planejamento e dizer quais são abusivos, quais são legítimos e assim por diante. Mas, de antemão, eu parabenizo, é um tema muito atual, embora não seja um tema novo, ele continua atual e também muito relevante. Parabéns. Agradeço as considerações e vamos tentar aprofundar o assunto, talvez em um novo trabalho. Obrigada mais uma vez. Somos muito agradecidos pelo participar desse momento de muito aprendizado para nós, muito válido, nossa vida acadêmica, e com a certeza de buscarmos aprofundamento realmente nesses pontos. Eu anotei aqui os pontos citados para que possamos enriquecer cada vez mais nossa pesquisa. Grato demais a todos. Muito bem. Os que estão aqui presentes, os nossos agradecimentos, momento em que se abre aqui um espaço para, se quiserem fazer alguma colocação. Uma finalização abrupta. Oi, estão ouvindo? Acho que sim, né? O ponto que eu ia colocar é a questão do valor patrimonial, que na maior parte das legislações dos estados prevê que, quando da doação de cotas, deve-se apurar o valor patrimonial da empresa, né? E como é que é apurado esse valor patrimonial? O que é isso? É o tipo valor patrimonial? É um conceito fechado? Esse é um ponto que acho que pode ser bem explorado num trabalho tratando sobre a holding e relacionando com o direito tributário. Estava saindo. Eu perguntei, não sei nem se está aparecendo o chat aqui. É porque o chat, a moderadora fala e... Estamos ouvindo vocês. Então tá certo. Então, beleza. Mais alguma consideração, seja dos que estão presentes fisicamente, seja dos que estão presentes virtualmente?
Giovana, tem alguma pergunta no chat para ser feita? Você nos ouve? Não, não temos nenhuma pergunta. Então, declara-se encerrada, agradecendo a presença dos professores, professora Flávia, professor Hugo II, do nosso digníssimo colega professor que nos brinda lá de Portugal, como é o nome? Fábio, né? Pronto, nosso professor Fábio. E declara-se encerrado esse painel de número 11, que teve como tema contencioso tributário e tribunais administrativos, questões polêmicas. Muito obrigado a todos, parabéns pela participação e boa tarde a todos e até a próxima.